Edmundo, olha para lá, vamos olhar isso. Aí, Edmundo, vamos falar do São Paulo agora, que o São Paulo empatou ontem 1-1 com o Ituano, e o São Paulo, gente, Edmundo, como é que você explica isso? O São Paulo tem o Cueva que tá jogando uma barbaridade, pô, como joga bola. Mas o São Paulo toma muito gol, Edmundo. 19 gols, Edmundo. 18 gols, desculpa, em 9 jogos. É muito gol, um número bem expressivo. Acho que o Rogério precisa acertar esse setor. Já entendo que o Rogério é uma realidade como treinador, todo mundo tinha uma certa dúvida como é que seria, mas ele é uma realidade. Ele se preocupa muito em colocar o time dele para frente, em fazer gols, mas não está se preocupando com a defesa. O Renan Ribeiro, me parece, foi muito bem, né? Fez 3 defesas, salvou São Paulo. Então já começa a se definir quem vai ser o goleiro titular. Só tem 2 zagueiros, Maicon e o Caio. Como é que é? Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio. Machucado, né? Oi? O Maicon machucado. Então, esse é o grande problema. O Breno e o Lugano estão muito abaixo dos demais. Então, a gente falava do Corinthians que precisava de atacante. Está muito nítido, muito claro que o São Paulo precisa de zagueiros para poder encarar um campeonato como o Campeonato Brasileiro. O problema, Savoia, são os zagueiros ou às vezes são aqueles caras no meio de campo, aqueles volantes que ajudam a segurar a onda lá atrás. Você vê, o São Paulo tinha Mineiro e Josué, pô, era uma muralha. Era uma muralha. Eu penso o seguinte, que o Rogério Ceni, ele tá jogando de uma forma bem atual, né? Ele marca na frente com as linhas todas avançadas e você fica, não dá para marcar o tempo inteiro assim, não dá. E teve um jogo contra o Ituano que o Maicon foi à frente como ponta direita, cruzou para o Rodrigo Caio fazer gol. Você avança os 2 zagueiros ao mesmo tempo, você avança os 2 laterais, os volantes saem para o jogo. Quem faz a cobertura? A hora que perder a bola lá na frente, você vai tomar um contra-ataque. A bola longa, a bola de velocidade, a diagonal vai pegar a tua defesa arrebentada. Então ele precisa o quê? Um equilíbrio. Eu acho que ele está procurando equilíbrio. Ontem ele deu uma entrevista coletiva muito interessante, chorando as pitangas, dizendo que tem muito jogador machucado, vai perder jogador para a seleção brasileira, que está escalando o Buffarini como lateral esquerdo para gastar o Buffarini, porque ele só tem o Júnior Tavares para a posição. Esse é bom. E aí ele não vai aguentar jogar sozinho. Então eu não tiro as razões do Rogério Ceni. Agora, quando tem muito problema, o que ele tem que fazer? Ele tem que preservar o time, né? Você tem que parar de tomar gols. Se não dá para você jogar de uma forma atualizada, moderna, pô, joga de outro jeito. Você tem que ter um plano B. Senão, e quando o ataque não fizer o gol? A defesa continua tomando? Você perde um jogo, perde campeonato, perde tudo. Plano B? E qual que é o plano A, B, C ou Y do Rogério Ceni, ou Leandro Quesada? Domingo que vem é dia de Corinthians e São Paulo. No Morumbi. São Paulo e Corinthians no Morumbi. São Paulo sem Cueva na seleção, São Paulo sem Lucas Prato e São Paulo sem Buffarini. O Corinthians não terá o Fagner, né? Como é? Alguns são desfalques. E o Romero também. Alguns são desfalques eu e vejo... outros do São Paulo? Reforço. Do São Paulo? Eu entendo que o Buffarini não jogar é reforço do São Paulo. O Buffarini também eu não vi nada até Cueva agora. Mas Cueva e Prato... Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, você não consegue montar um time com a zaga mudando a todo instante, né? A zaga do último jogo do São Paulo foi formada pelo Douglas, perfeito? E pelo Breno. Já foi Breno e Lugano, já foi Rodrigo Caio e Maicon, já foi Rodrigo Caio e Breno, já foi... Muda muito. Então, o Rogério, até pela questão da contusão do Maicon, de começar a rodar também o Breno, que precisa voltar a jogar, de usar o Lugano de alguma maneira, tem mudado bastante esse setor. Esse é um setor de extrema importância num time de futebol. E eu acho que você matou a charada quando você citou 2 caras, 2 volantes, que jogaram tudo e muito mais no São Paulo, Mineiro e Josué. Inclusive, o melhor momento da carreira do Lugano foi onde? No São Paulo. No São Paulo com Mineiro e Josué. Por quê? Ele jogava numa linha de 3, ou seja, jogar numa linha de 3 você tem a ajuda de 2 companheiros e você tem 2 volantes que corriam por todo o time.
o Rogério poderia trazer um pouco daquela tática para o São Paulo atual e tentar dar uma melhorada nesse sistema defensivo. Agora, muda muito, não tem um time titular. Hoje você não tem como falar qual é o time titular do São Paulo. A começar pelo gol. Qual é o goleiro titular do São Paulo? Nem o Rogério Ceni sabe. Ninguém sabe. Até tem uma brincadeirinha que o melhor goleiro do São Paulo é o Rogério Ceni, ainda. É uma brincadeira que alguns São Paulinos fazem. Então, é difícil. Eu fiz uma conta aqui. Você falou que o São Paulo toma muitos gols, né? Na realidade, o São Paulo está na mesma média, Benja. 2 gols por jogo. 2 gols por jogo de 3, 4 rodadas atrás. Tomou muito gol no começo. O detalhe é o seguinte, o São Paulo tinha uma média de 3 gols marcados e 2 sofridos. Hoje a média do São Paulo caiu para 2,4. Isso já é significativo, entendeu? Então, quer dizer, já marcados ou sofridos? Marcados. Já não está funcionando tanto assim aquilo que a gente elogiava, que era o sistema ofensivo, e a defesa continua na média, que é uma média ruim. Só para comparar, o Corinthians tomou 6 gols no campeonato, perfeito? O Palmeiras tomou 5 gols no campeonato. E o Santos? O Santos tomou 12. Então, quer dizer, a defesa do Santos também é uma defesa que está um pouquinho na dívida aí. Enfim, mas só o tempo para conseguir dar essa solução. Ô, Simão, a Vanessa Gomes manda um tweet aqui, descendo o sarrafo em mim. Ela fala aqui, você, Benjamin Bach, sendo imparcial como sempre. O São Paulo empata, é uma droga. O Corinthians perde do Lanterna, é o quê? Mas eu não falei que o São Paulo é uma droga. O que eu tô falando, ô Simão, é que o time do São Paulo, eu não falei que é uma droga. Não. Muito pelo contrário, só que um time que num Campeonato Paulista, que não é também nenhum dos estaduais, é aquela maravilha até, um time que em 9 jogos toma 18 gols, chama atenção, ou não chama, Simão? Vanessa! Ele vai... Vanessa! Você tá certa, fala. Eu te amo. Vai pagar o jantar, trouxa. E vai dormir no sofá. Manda coraçãozinho e vai pagar o jantar, trouxa. Simão. Mas e o São Paulo não tem só levado gols no Campeonato Paulista, tem levado também na Copa do Brasil, né? Nós vimos aí, até transmitimos um jogo do São Paulo, onde a defesa, realmente o ponto fraco do São Paulo é a defesa. O Rogério vai ter que equacionar. Como ele vai equacionar, eu não sei. Agora, de fato, esse rodízio dos goleiros também, e o São Paulo tem levado muitos gols. Isso aí é uma constatação de que terá muito trabalho pela frente. Agora, que o São Paulo não é um time fraco, não é de jeito nenhum. Do meio para frente é muito bom. A defesa é que está deixando a desejar. Mas precisa tomar cuidado, hein? Eu acho que não está com a classificação garantida, não. Não, só Corinthians e Palmeiras. Porque pega o Corinthians, pega o Botafogo fora e pega o São Bernardo. E engraçado que praticamente os mesmos adversários do São Paulo vão enfrentar o Corinthians. Então, já viu que o Corinthians pode interferir numa eventual desclassificação do São Paulo, hein? Corinthians e Palmeiras estão classificados, São Paulo e Santos não. Mas eu acredito que o São Paulo vai classificar. A briga tem 3 para 2 vagas. Né? A diferença, 11 para 14, 3, 4 pontos. Eu não... É que esse grupo do São Paulo está assim, São Paulo 15, Linense 14 e o RB Brasil 11. O Moisés Borges, o Edmundo, ele faz uma pergunta aqui. Cícero parou de fazer gol. Tem influência nesses números do ataque? Mudou o esquema do São Paulo? Não, pelo que eu percebi, não. O Rogério tem sido muito firme nisso, de poupar alguns jogadores para não desgastá-los o tempo inteiro. Tem a maratona de Copa do Brasil, de Campeonato Paulista, e o Rogério não quer lançar em todos os jogos seus principais jogadores. E aí, quando ele tira o Cícero, ele tira ofensividade, porque o Cícero marca bastante. E outra coisa, o início da jogada com o Cícero ele é muito bom. Ele tem bom passe, ele organiza bem o setor do meio campo. E a gente sabe que quando você tem a bola, você está mais próximo de fazer o gol do que de tomar, né? Então acho que assim, isso ele vai equilibrar. Aí também teve a contusão do Lucas Prato, que querendo ou não, você operar o nariz atrapalha. Enfim, né? Tem uma série de coisas que atrapalharam. Não acho que o São Paulo saiu do prumo. Eu penso que se desestabilizou nessas 2 últimas rodadas, mas que vai voltar a vencer e vai se classificar. Eu penso que a federação presta um desserviço para o produto futebol. Porque à medida
na medida em que ela limita o número de inscrições, ela, ao invés de preservar o futebol, o produto futebol, ela atrapalha. Porque você tendo só 25 jogadores, mais os 3 goleiros para trabalhar, vai para a seleção, convocado para a seleção brasileira, com a seleção peruana, um machuca, outro desgasta, você joga com um time ruim, um time fraco, então o teu futebol cai. Se você tivesse mais 4, 5, 8, 10 inscritos, ou um número até ilimitado, você podia manipular essa dificuldade, entendeu? Você, infelizmente, eu não sei a mando de quem, o que acontece, mas acho que é um problema o futebol. Sabe por que fazem isso? Para os clubes não entrarem com time reserva. Mas acaba entrando, Edmundo. Entra com time desgastado, entra com um time que não está preparado para jogar na intensidade que o futebol exige. Então acaba sendo a mesma coisa. Pô. Se tivesse um Neymar, por exemplo, no time do São Paulo, não vou me inscrever porque é garoto, não sei o que lá. Mas não ia jogar o Campeonato Paulista, pô. Ô, Quesada, aí... Um grande jogador, uma grande revelação. Ô, Quesada, e a torcida do São Paulo sumiu ontem de novo, hein? Pô, pouco público no Morumbi, 11 mil pagando, só o São Paulo que vinha trazendo muita gente pro estádio. Aquele efeito Rogério Ceni, depois Lucas Prato, não é? Isso está diminuindo um pouco, claro que o torcedor são paulino acusa o golpe. Agora, é uma questão de tempo. Isso historicamente tem sido assim nos últimos anos, né? O torcedor de São Paulo vai ao estádio nos grandes eventos. Tem Libertadores da América, é impressionante os números que a torcida são paulina constrói no estádio do Morumbi, que é um dos maiores estádios do mundo ainda, apesar de todas as modificações aí feitas dentro do padrão FIFA. Agora, realmente isso é algo para se analisar, não é? O Morumbi também às vezes é um pouquinho distante e tal. Não? Morumbi distante de onde? Eu morei lá. Mas o Morumbi distante de onde? Você acha que só tem São Paulino na região do Morumbi? Não, mas pô, não dá pra você ter um estádio. Daqui a pouco tem que fazer estádio com rodinha. Vai levando pra cá, vai levando pra lá, tudo é longe. Põe lá, tudo leva, reboca. Eu concordo com você, mas eu tô dizendo porque eu conheço muitos São Paulinos que moram na zona leste de São Paulo e só vão ao jogo quando as coisas estão legais. Mas estreia o Lucas Prato, o Morumbi é perto. Não é isso, eu tô falando que é um interesse. O Itaquera, pra mim, também não é longe. Pra quem mora na Zona Leste, é perto. Olha aqui. Mas assim... Eu acho que é o apelo da competição. É o apelo do jogo, o apelo do que o time tá fazendo, claro. São Paulo e Strongest no Morumbi pela Libertadores. O Morumbi é longe? É que eu tô dizendo que dá preguiça. Não, que você não tá entendendo o seguinte, dá preguiça. Às vezes o torcedor pensa duas vezes. Tem uma outra coisa que o calendário também atrapalha, tem muito jogo. Aí a grana da rapaziada. Então, a galera não tem grana para ir a todos os jogos nesse momento de recessão. E o Rodrigo Braga mandou uma mensagem aqui falando assim: se o Cueva for suspenso por cartão na seleção do Peru, ele joga o clássico domingo contra o Corinthians. Quer dizer, os caras vão torcer, os caras vão ver o jogo do Peru, torcer. Ele tá suspenso com o cartão amarelo. Ele já tá? Tá. Então ele joga. Não, está suspenso. Ele não poderia jogar. Do São Paulo. Do São Paulo. Do São Paulo. Ele não poderia jogar. Isso é uma prática aqui. Ele não joga contra o Botafogo. Ele não jogaria contra o Botafogo de Ribeirão. O São Paulo tem no meio da semana. Jogo? O São Paulo no meio da semana tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele está livre para jogar contra o Corinthians. É que você falou Corinthians. Porque quando o cara sabe que vai para a seleção, ele está com 2 cartões amarelos, ele força o terceiro, porque ele automaticamente o que vai estar aconteceu fora. A sacanagem aí é que ele merecia ter recebido o cartão vermelho numa jogada no último jogo e que ia anular o terceiro amarelo, né? Porque aí ele continuaria com 2 amarelos e teria que cumprir, não é, Simo? E teria que cumprir a suspensão automática pelo vermelho. Carlos Eugênio aliviaram para ele. O Atlético Mineiro ganhou ontem do Tricordiano. Rapaz, o Fred marcou o 11º gol dele no ano.